Olá, cidadãos do mundo. Resolvi ter uma conversa com o Pai por ver que esta pandemia nos afeta a todos e que o Pai, certeza que cá estivesse, iria morrer de terror. Por isso falo assim para o meu Pai. Pai, hoje me lembro de tuas palavras em que me dizias com tanto carinho. Eu sentia que em teus braços me afagavas, com medo de me deixar sozinho. Falavas do fim da humanidade e que gostavas de a esse dia chegar. Sabes, Pai, eu sentia que falavas verdade, mas como eu era menino, não conseguia enxergar. A mãe partiu muitos anos depois e não teve tempo de ver a maldição. Se vocês fossem vivos os dois, iam sentir muita dor no coração. Apesar de eu muitas saudades sentir, não vou chorar com medo da vossa morte. Apenas muitas mágoas vou viver com todo aquele que não teve sorte. Apesar de eu muitas mágoas sentir, não repito, não vou chorar com medo da vossa morte. Apenas muitas mágoas vou viver com todo aquele que não teve sorte. Sabes, Pai, que depois de tantos anos passar, eu vivi para ver o que querias ver. Esse teu sonho de a este dia chegar não seria bom. Querias ver tanta gente a morrer. No teu tempo, muita fome se passou, mas não havia medo de em casa ficar. Hoje te digo que a modernice tudo mudou e já ninguém sabe até onde isto vai parar. Depois que tu partiste, já tanta coisa aconteceu, mas ainda bem que não viste o sofrimento deste filho teu. Esse dia que tu querias, hoje eu estou a viver. Há tantas famílias sem alegrias, porque não sabem o que poderá acontecer. O apelo é constante. As famílias estão a se dividir. A distância é muito importante, para mais tarde tantos desgostos não se sentirem. E como hoje estás em paz, foi bom a este dia não chegares, porque ias viver horas más pelo sofrimento dos teus filhos sentires. Mas quando ao teu lado ficar, não irei sentir mais saudade. E assim que tudo te contar, te sentirás feliz por não sentires tanta maldade. E os dois em paz adormeceremos junto a Deus com amor eterno. A fome, a dor não mais teremos, porque Deus nos tirou deste inferno. E a dor na terra vai continuar junto até que o ser humano pense melhor. Pode até a pandemia acabar, mas um dia tudo vai ser pior. Se toda a nação não se unir, então nada e toda a humanidade se destrói.
mas ninguém nada irá sentir, porque ninguém ficará para contar como foi. São estas palavras que deixam o mundo por este momento tão difícil que estamos a passar. Mas temos de ter esperança que tudo vai passar. Mas para tudo isto passar, temos que nos unir, temos que ser solidários, temos que deixar de ser egoístas. Esta parte do egoísmo, eu refiro mais e chamo mais a atenção aos governantes de todo o mundo, porque isto é uma doença muito contagiosa e que o ser humano tem capacidade de ultrapassar. Mas o egoísmo mora naquilo que os governantes fazem. Num certo ponto, em nos isolar uns dos outros, faz bem. Faz bem porque se estiver uma casa isolada não vai infectar todas as outras casas, não é? É melhor morrer 100 pessoas do que 1 milhão delas. Isso é óbvio. Mas os governos não pensam no resto. Nas pessoas que não têm posses nem capacidades económicas para estar em isolamento. Onde é que estão essas ajudas, esses apoios para que nós podemos sobreviver todos? Ou será que só vão sobreviver os ricos? Onde é que está o apoio à humanidade, à pobreza? É preciso saber que podemos nos livrar da pandemia, mas com certeza que morrerão muito mais gente à fome do que a própria pandemia irá matar. É preciso ter atenção a esses pormenores. Também quero deixar um apelo a isto. É certo que a pandemia é muito contagiosa e que poderá matar milhares e milhares de pessoas por todo o mundo. Mas então, por que não voltam sentido à pandemia da fome, que matam milhões por ano em todo o mundo? E é tão simples, um remédio tão simples de curar, que é apenas alimentar essas pessoas. É nisto que eu me sinto indignado, como um ser humano do mundo. Talvez a minha voz não seja nada perante o mundo, mas deve ser refletida pelos governantes, pelo egoísmo de quererem salvar as pessoas de pandemias, disto. Mas qual é a maior pandemia que está a existir no mundo neste momento? Não será a fome? Não será as pessoas que morrem com falta de medicação? Com falta de tudo? Não será essas pessoas? Não vamos falar dos continentes mais ricos, apesar de existir muita gente a morrer de fome, abandonados nas ruas. Mas se olharmos o continente africano, porque é que os governos do mundo, os países mais ricos, não dão muita atenção aos países africanos? Porquê? Não há riqueza, não é? A exploração não é tanto importante. Por isso, vos esqueceis que eles são seres humanos, como todo ser vivo que existe no mundo. Eu me sinto triste, sim,
Porque, apesar de eu escrever tudo isto no meu livro que se chama O Último Suspiro da Humanidade, nunca pensei de escrever e chegar a este ponto de ver. Pensei que escrevia e deixava um aviso para o mundo. Mas hoje estou aqui diretamente para o mundo para alertar. Podemos nos aliviar desta pandemia do século XXI. Mas isto em relação à pandemia do século XIV não é nada. Porque é natural que irão morrer milhares de pessoas, mas na pandemia do século XIV morreram milhões. Não houve Não houve nem podia haver tanto controle. Era muito difícil haver controle naquele tempo. E também a medicina estava muito, muito abaixo do que é hoje. Por isso, eu faço um apelo a todos os governantes. Atenção, isto é só um aviso. Vós podeis dizer que isto é da própria natureza. Não é, não. Sois vós. Sois vós, seres humanos, que causais tudo isto com a vossa poluição, com o vosso egoísmo, com o vosso poder de querer ter tudo e se esquecerem dos outros. Se tiverem mais atenção e se pensarem bem, que todos temos que viver da mesma forma. Todos temos que ter ajuda para podermos viver. Se há muita pobreza no mundo, com certeza que a pobreza cria muito mais calamidade, muito mais destruição. É tão fácil de curar a fome. É apenas dar as sobras que os ricos deitam fora. É apenas dar um agasalho nessas casas que estão abandonadas, que podiam ser lares para os sem-abrigo e para aqueles que têm dificuldades económicas, para os doentes que não conseguem trabalhar para manter as suas famílias. É tão fácil. Mas porquê que o ser humano olha sempre para a parte mais difícil? Olha sempre para a parte do egoísmo. Se é tão fácil, se podemos ter uma casa para vivermos, é natural, temos de ter o nosso transporte. Toda a gente gosta de ter um carro, um plasma, um telemóvel, etc. O mundo modernizou-se, foi para alguma coisa. Mas não é preciso modernizar-se só para os ricos. Tem-se que modernizar para toda a nação e para todo o ser humano. Há que ver como é tão chocante mesmo, ver milhões de pessoas morrer à fome. Se vocês acham chocante o que estamos a atravessar, então, se vamos por essas Áfricas fora, por certos países onde não se vê seres humanos, vê-se esqueletos, crianças que não sabem o que é mundo, não sabem o que é vida, não sabem porque é que nasceram e para quê. Tudo por causa do grande egoísmo da humanidade. Atenção! Podei-vos livrar desta pandemia do século XXI, mas o vosso egoísmo pode destruir muito mais, mas muito mais, o ser humano do que a própria pandemia, do que as próprias doenças. O vosso egoísmo pode trazer a destruição
a todo ser vivo. Tende um pouco de atenção. Talvez não ligais ao que eu digo, porque eu não sou nada, eu não valho nada. Mas com certeza que deverias de acatar, pelo menos, algumas palavras que foram aqui ditas. Vos desejo sorte. Até o próximo dia.